Estamos de volta, programa Ângela e Você, ao vivo e a cores. Agora são 16 horas e 51 minutos e aqui comigo está essa querida que já veio no nosso programa, que fez o maior sucesso. Eu já fui na clínica dela, já fui cuidada por ela, foi maravilhoso, mas ela tem assim uma vivência muito linda para nos contar hoje, um depoimento muito lindo, e é com ela que eu vou falar agora, a Cris Gantos, da cidade de Araras. Ela veio aqui para participar do programa. Antes, Cris, deixa eu só falar para a Larissa, fez uma pergunta no outro bloco, falando em bronzeamento, viu o pessoal fazendo com fita, oferece algum malefício? Quais são os métodos mais modernos? A Adri foi lá no computador para responder a sua dúvida, viu, Larissa? Porque quando eu vi a sua pergunta, eu já tinha ido para o comercial. Cris, seja bem-vinda ao programa, mas seja bem-vinda. Muito obrigada. Puxa mais o microfone para você. Deixa eu puxar mais para cá. Isso. Chega a sua cadeira. Pronto. Aí. Tá bem assim, equipe? Tá. Você não sabe a alegria que eu tenho de estar recebendo você no programa, e você e quem esteve em contato com você nos últimos, 4 meses? Não, Ângela, foram mais de 7 meses. Mais de 7 meses, que o tempo passa tão depressa, né? Passa. Seja bem-vinda ao programa. Muito, muito obrigada. Que honra estar aqui com vocês. E para mim hoje é muito importante que vocês façam perguntas para que a gente possa interagir o máximo possível. Combinado? Olha, então vocês continuem fazendo pergunta para a Cris, porque ela tem o maior prazer em responder. Por quê? A gente começa por onde com tanta coisa? Esperança, resiliência, força feminina, graça, beleza, elegância, enfim. Por onde você quer começar? Ângela, eu gostaria de começar sobre o seu lugar no mundo. Como é importante a gente descobrir qual é o nosso lugar no mundo. Eu fui uma executiva de muito sucesso. Eu sou administradora e eu tive uma carreira brilhante. E eu tenho 2 livros publicados, vocês podem procurar pelo meu nome na Amazon. Mas eu ia para o mercado, eu ia para o trabalho lutando com as armas masculinas. E este trabalho e toda a vivência pela qual eu venho passando, e inclusive a herpes zoster, me ajudaram a voltar, para que eu voltasse para o meu lugar. E qual é o lugar? E quando você percebe que uma mulher está no seu lugar? Como, Cris? Porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que se perderam, não se encontram, estão em depressão. Exato. Estão ansiosas. A primeira coisa é com relação ao seu lugar, a sua mãe. Você tem ideia, né? E eu pergunto para vocês. Essa câmera aqui, você pode ficar. Qual é o impacto da relação você, mamãe, na sua vida? Você tem ideia de qual é a profundidade do impacto da relação mãe e filha na sua qualidade de vida? Existe Bert Hellinger, né, das constelações, eles nos diz que a mãe é o caminho do sucesso. A mãe é o nosso grande primeiro amor. E se a gente não está bem com a mãe dentro da gente e fora da gente, isso ocasiona conflitos em todas as áreas. Da mulher com o corpo dela, da mulher com a autoestima dela. Ela pode fazer todos os procedimentos estéticos do mundo. Se ela não estiver bem com a mãe dela, ela não vai se sentir bem. Então, é assim, a primeira questão no mulher é assim, qual é o seu lugar diante da sua mãe? Porque se você quiser ser maior do que a sua mãe, você vai ter problemas na sua vida, você não está em ordem. A ordem é quando a gente se coloca com humildade diante da mãe. Diante da nossa mãe. Eu sou pequena, mamãe, e você é grande. E o que você fez foi suficiente. Agora é comigo. Então, mulher pressupõe maturidade. Não depende da idade.
Assim como eu, todas vocês conhecem pessoas que só têm idade, mas não têm maturidade. A maturidade independe da idade. Por que que tem... E é realmente isso que você está falando. Por que que tem tantas pessoas que têm a idade e não têm a maturidade e vivem uma vida... Porque ficaram presas em traumas. Os nossos traumas nos aprisionam no quando tudo aconteceu. Porque trauma é fato. Algo aconteceu, significativo, e você passou por aquilo sozinho ou sozinha. E aquilo que aconteceu fica como que uma ferida aberta, que não se fecha, independente dos anos que passam. E tem pessoas que vivem muito mais no passado do que no presente. Então, na verdade, é isso. O trauma, ele nos... Então, na medida em que nós não trabalhamos os nossos traumas, nós permanecemos presos no passado. E aí não deixa evoluir nem passar do estágio. Continua no passado, não está no presente e, claro, não vai ter futuro também. Claro, porque a evolução, ela acontece de forma bem concreta, né? A evolução, você mede ela. Olha, eu troquei de carro, olha, eu fui para uma casa nova, olha... eu fiz um curso, eu tô olha, mais equilibrada, eu tenho autocontrole, né? A minha vida está mais leve, apesar da quantidade de trabalho não ter diminuído. Então, a gente percebe a evolução através de coisas bem concretas. E eu percebo isso, Ângela, na minha vida, onde, apesar assim, da grande quantidade de coisas que eu tenho para fazer, eu faço tudo com muito mais leveza. E esse é o lugar da mulher. Uma mulher, ela não impõe, na verdade. Por quê? O lugar de uma mulher é o lugar da sabedoria, é o lugar do farol. Uma mulher ilumina o seu ambiente. E ela ilumina não para ela brilhar, mas para os outros brilharem. Uma mulher de verdade, ela é o farol da sua casa. Ela nutre o ambiente com sabedoria. Ela traz leveza, alegria, harmonia. E se ela não está bem, por exemplo, num lar, desestrutura tudo. Claro. Marido, filhos. Claro. Até o animal de estimação, acho que entra na energia. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Então, o autocuidado e o autoconhecimento é prioridade. É prioridade. Então, assim, muitas mulheres deixam de cuidar de si para cuidar do outro. E nesse movimento, elas se esquecem. E acham que Deus vai fazer alguma coisa. Porque muitas, assim, são muito fiéis e assim, muito apegadas. Mas enquanto nós não cuidarmos, não é ama teu próximo como a ti mesmo. Então, de que maneira você se ama? Ponto. Essa frase traduz o que Deus vai fazer por você. Então, não espere que alguém vai fazer algo por você se você mesma não fizer. Muitas querem... Esperam muito dos outros. O reconhecimento do outro, sendo que elas mesmas não se validam, não se reconhecem. Não se dão valor. Então, assim, o meu convite no meu trabalho é para que todas nós olhemos para dentro. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, que é nada quebrado, nada fora do lugar, nada quebrado, enfim. Mas assim, se as nossas partes estão quebradas, como é que a gente pode estar inteiro na vida e ter sucesso? Não pode. Nós temos muitas partes, Ângela. Nós temos a nossa parte criança, nós temos a nossa parte mulher, nós temos o nosso eu crítico, nós temos várias partes que compõem o nosso todo. E essas partes, se não estiverem bem cuidadas, elas pedem atenção. E a nossa atenção se desfoca o tempo todo. E como é que você vai ter foco para produzir algo se você está quebrado? Se as tuas partes estão machucadas.
E o convite é esse, para que a gente possa se autoconhecer através das mais novas ferramentas que existem. E eu trabalho com neurociência, constelação familiar e Feltsense. Olha só, já já a gente vai falar de tudo isso que ela falou que ela trabalha, mas eu preciso falar de uma pergunta do Eric. Vamos lá. Olá, boa tarde. Falam muito de trabalhar os traumas, mas como faria isso? Tem algum método para destravar, deixar esses traumas no passado? Exatamente, exatamente, existe método. A neurociência evoluiu tremendamente nos últimos 15 anos e as descobertas são: nós carregamos esse trauma no nosso corpo e através de vivências e de condução profissional é possível, na verdade, integrar, descobrir quais são e integrá-los. Porque a maioria dos traumas, principalmente os de desenvolvimento, que são os da infância e da adolescência, eles são invisíveis, incontroláveis. Eles são invisíveis, né? As reações são incontroláveis e ficam no inconsciente. E esses traumas, já que falamos em traumas e você falou que a gente tem que cuidar, tem que tratar, em que idade esses traumas... Porque traumas vêm do passado, de vidas passadas também, como você disse, até da mãe. Da mãe principalmente, mas da avó, da bisavó, da taravó. Exato, que traz isso no nós DNA chamamos de, algum trauma. Isso nós chamamos de trauma transgeracional. Sim, a epigenética, que é a ciência que estuda as marcações no DNA, os campos morfogenéticos, e isso é um assunto para um outro momento, outro programa que já está muito legal. A voltar. O assunto é muito legal, mas é isso. Nós somos a realização dos nossos ancestrais. E tudo aquilo que eles não puderam processar, as dores que eles não puderam processar, nós carregamos essas dores no nosso DNA. Porque trauma é profundo, ele marca a alma. Então, e esses tratamentos, a gente já chegou aí no intervalo, ai meu Deus do céu, precisava de uma hora. Esses traumas, eles podem ser tratados desde criança, porque a gente já vê, de repente, algum indício, quando a gente tem os filhos, a gente já vê, muito logo a gente já vê no filho algum trauma que fala, mas como é que ele tem isso se ele ainda é tão jovem, ele ainda não sofreu nada? E muitos repetem o comportamento idêntico, disfuncional do pai ou da mãe. Você olha e você fala, é impressionante. Ele está xerocando o comportamento de fulano. Exatamente. A gente olha para a criança e fala, porque ela já vem, ela já traz. Mas com crianças pequenas, né? E adolescentes ainda, eu vou começar a trabalhar adolescente, Angela. Uhum. Mas com criança pequena até 12 anos, a questão está nos pais. Na medida em que a gente trabalha os pais, eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente, exemplo, né? Que eu gosto de prática, de coisa prática, que resolve na prática. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que o filhinho dela fazia xixi na cama e ela não sabia mais o que fazer para ajudá-lo. Tá bom. E aí, a gente foi olhar para isso. E o corpo, não sou eu que digo, o corpo tem uma sabedoria, né? O ser humano tem o quê? 160 mil anos, gente. Nós temos muito mais sabedoria do que a gente imagina, do que a gente sonha conceber. A sabedoria está em cada célula, ela não está só na cabeça. Aliás, a sabedoria vem do coração e não da cabeça. Na cabeça a gente tem conhecimento. Porque você vê tanto doutor, pós-doutor, PhD, a pessoa fez 10 mil cursos e não tem coragem de falar, de se expressar, de ir para a vida e de fazer sucesso. Porque tem muito conhecimento, mas não tem vivência, não tem, né? Não está integrada, a cabeça está separada do coração. E quando está junto, a gente vira uma potência. Mas, voltando ao exemplo, era um trauma transgeracional de guerra. Os avós dela eram espanhóis,
Teve a guerra de 1930 e pouco na Espanha, uma guerra muito séria, muito significativa, morreu muita gente nessa guerra. E os antepassados eram um trauma de guerra. E, na verdade, quando ela trabalhou isso no corpo dela, e não é milagre, gente, não é milagre. Nós vivemos num campo informacional muito maior do que a gente consegue ver. Nós vivemos num campo que é pura energia quântica. É energia, somos energia. Tanto que você fica perto de uma pessoa, você fala, putz, eu amo essa pessoa, porque ela tem uma energia. E outras a gente quer sair correndo. Verdade. E outras que são lindas, lindas, lindas. Aparentemente lindas só. Ponto. Verdade. Né? Então, enfim, depois desse trabalho com a mãe, a criança imediatamente, assim, no dia seguinte, ela parou de fazer com esse xixi. comportamento. Que é inexplicável, que é inconsciente, que é incontrolável para ela. Mas a gente continua, já estouramos aqui o primeiro bloco, a gente continua falando, eu estou aqui com a Cris Gantos, da cidade de Araras, essa linda que não só tem o conhecimento, mas também tem o amor aqui, e ela fala, vocês prestaram atenção em cada sílaba, em cada gesto, o brilho no olhar, o amor que ela tem. A gente volta já, não sai daí, porque ó, eu vou correndo e já volto. Você merece um lugar onde você se sinta especial desde o primeiro passo. Aqui na loja Juliana Enklen, cada detalhe é pensado para te oferecer uma experiência única. Nossas peças são selecionadas para valorizar o seu estilo e fazer você se sentir incrível em qualquer ocasião. Oferecemos um atendimento personalizado para encontrar o look perfeito para você. Então venha conhecer a nossa loja e ver como a moda pode transformar o seu dia a dia. Eleve o seu estilo com a Antonella Calçados. A loja exclusiva Santa Lola de Leme traz a coleção Primavera-Verão 2025 das marcas Luz da Lua, Coca-Cola e Orcade. Encontre o calçado perfeito para cada ocasião e aproveite as condições especiais de pagamento, até 10 vezes sem juros nos cartões. Visite-nos! TV Leme, seu canal da cidade. Gente linda, estamos aqui ao vivo, o programa Ângela e Você, ao vivo agora, 17h08, e nós estamos aqui num assunto maravilhoso com a Cris Gantos, que é psicotrauma. Isso, eu sou psicotraumatologista. Psicotrauma, tem umas palavras... Pois é. Psicotraumatologista. Isso. Então, ela trata dos traumas, né? Mas eu tenho que fazer essa pergunta, que ela trata dos traumas. E ela, como disse no outro bloco, teve um trauma muito grande durante 7 meses, com uma herpes zoster. E de onde vem isso? E como assim? Exato. Você teve que se cuidar ou você teve alguém que cuidou de você? Pois é. Olha só. Ótima pergunta, Ângela. Brilhante pergunta. Herpes zoster. Herpes zoster é uma doença derivada da catapora que normalmente fica alojada na medula e quando baixa a imunidade, ela emerge. E emerge de uma maneira muito dolorida. A herpes zoster é considerada a 3ª pior dor do mundo. Pra vocês terem uma ideia, pedra no rim é a 7ª. Parto, então, chega perto. A primeira é dor de cabeça em sálvias. Então, é a 3ª pior dor do mundo. Dói tudo, o corpo todo? Não, ou tem algum não, lugar a sensação é de específico? você estar queimando viva. Quem já teve, por favor, coloque aí no chat, porque é inesquecível. Quem já teve, se transforma depois disso, não tem como. Mas eu comecei a sentir dores. E como a gente tá acostumado, muitas vezes, a não parar, né, assim, é uma dorzinha. É uma dorzinha. E foi.
dali a pouco. Pretejou, porque, assim, normalmente, e assim, pessoal, quem tiver mais de 50, meu conselho é vacine-se, porque esta dor é completamente desnecessária. Os antigos chamavam de cobreiro. É uma doença que eu não tinha ideia de que isso existia, né? Mas eu foi lembro de cobreiro. De avós falar. De cobreiro, que era uma doença muito temida, porque a dor é horrorosa. É horrorosa, é uma dor incapacitante. É uma dor que não te dá energia, assim, é uma dor que te tira. Mina toda a energia. Completamente. Mas, Angela, eu, como uma boa terapeuta, faço terapia. E, para trabalhar com trauma, eu tenho que ter trabalhado os meus em muita profundidade. Como psicotraumatologista, eu tenho que olhar para traumas de 7ª geração. Eu tenho que ir muito profundo, claro que muito mais do que uma pessoa, né? Eu preciso olhar. Não. Se olhar só para sua mãe já tá bom. Já é o suficiente, né? Mas eu tenho, como profissional, que olhar para os meus traumas transgeracionais. E esse trauma foi um trauma de guerra. Os meus avós libaneses, no Líbano ainda, os meus ancestrais libaneses, até hoje assim, né, muçulmanos contra católicos, e é um horror. E, sim, nas tribos haviam saqueamentos, haviam invasões, e isso veio com muita clareza num processo de terapia. E logo em seguida o corpo estourou. Então, assim, nós não nascemos num livrinho em branco. Quando a gente nasce na nossa família, já tem uma história atrás da gente. E é o preço que a gente paga pela vida. Então, tudo que acontece é para o nosso bem. Por pior que aparentemente pareça. A profundidade que eu tenho hoje, a clareza que eu tenho hoje, foi pelo enfrentamento. E quando eu falo enfrentamento, não imaginem que eu estou com uma bandeira ou com uma arma. É um enfrentamento amoroso, generoso, dos traumas que eu tive na minha infância e adolescência, como todos nós, porque o trauma é generoso, ele é eclético, né? Todo mundo tem. Porque são 3 tipos, os de desenvolvimento, os transgeracionais e os intrauterinos. Então, assim, é muito trauma. E uma pessoa pode ter muito, assim, pode ter mais de 10? Pode. Pode ter só 4, 5? Pode. Cada um é cada um. Mas a gente nasce num livro que já foi escrito antes da gente. E quando a gente entra, né, nesse milagre da vida, quando a gente entra nesse milagre, porque pensa bem, se nós não somos um milagre, frutos de um espermatozoide, a gente começou sendo um espermatozoide e óvulo juntos, juntou, dividiu a primeira, e daquilo nós fomos gerados. Então, existe um propósito para tudo e para toda doença, mesmo que ela seja aparentemente terrível. Deixa eu só falar aqui, que está chegando mensagem aqui, o Gabriel. Eba. O Gabriel, eu não sei se você pode responder agora, se a gente continua, depois você deixa para o fim, mas eu vou deixar a pergunta no ar para você. Gabriel, deixa eu perguntar, já ouviu falar do Theta Healing? Já ouvi falar. Já o que acha da modalidade? Acha poderosa? Acho poderosa, acho uma modalidade potente. Também eu já fiz Theta Healing e foi maravilhoso. É um método incrível também para trabalhar trauma. Eu já fiz Theta Healing. E já eu vou estar incluindo ele no meu repertório. Eu já fiz com uma linda de Franca, num momento muito difícil de uma cirurgia de diverticulite. Ela me cuidou de lá, sem me conhecer, com o Theta Healing e eu na cama. Sim, como existe MDR, que é um método através da visão. Existem muitos métodos hoje que trabalham traumas. E ninguém mais, gente... hoje em dia, com a qualidade, a quantidade de informação, a gente não tem mais desculpa. Eu não sabia. Não tem mesmo. Olha o Ícaro. Herpes é uma dor muito forte. Parece que está arrancando a perna. Exato. Dá até arrepio de falar. Exato. A Helena, não tem como curar alguém sendo uma pessoa quebrada. Maior verdade que existe. Fofa. Ricardo, falando nas heranças genéticas,
Você acredita em reencarnação? Claro, claro, mas neste trabalho, assim, por exemplo, é possível, e a gente não tem como afirmar isso, mas é possível que eu seja uma reencarnação do meu bisavô, do meu tataravô. A gente não tem como afirmar isso, né? Mas este trabalho é baseado em fatos. O que aconteceu? Porque o trauma é um fato, né? Então, neste trabalho, a gente trabalha com a pessoa e o seu ambiente familiar. Ô, Cris, agora eu vou voltar aí no seu problema. Que passou. Mas foi um trauma. Você tratou todos os seus traumas mais do que os outros, inclusive transgeracionais, como você disse. Exato. De onde veio esse trauma que você não tratou, que ocasionou a herpes zoster? Porque, tudo bem, é da catapora que fica... Assim, os sintomas, gente, eles podem emergir através de uma série de doenças autoimunes. Não necessariamente a herpes. É que naquele momento o organismo aproveitou para manifestar essa dor através de um sintoma. Mas todos os sintomas, em grande maioria, são emocionais. E você, nesse estágio dos 7 meses, você descobriu qual era o seu trauma que ocasionou tudo isso que você Eu descobri um viveu? pouquinho antes da herpes, e aí ela veio. Ah, você descobriu antes. E assim, foi um lindo trabalho com meu terapeuta Vitor, né? Foi um lindo trabalho, porque curar nenhuma violência é normal. E a violência extrema, ela causa danos profundos, não só para nós, mas para as próximas gerações. E a notícia triste é que 70% das famílias ainda vivem o autoritarismo dos anos 70. Então, assim, a violência ela é algo que está dentro das famílias, ainda, infelizmente. E a violência gera trauma. E como gera? Nenhuma violência é normal, gente. E as autocríticas que a gente se faz, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, eu não posso, tudo isso advém de vozes que não são verdadeiramente suas. Quem está falando isso através de você? É o seu pai, é a sua mãe, é a sua avó, seu avô, quem? E quando a gente trata, as vozes vão embora. Porque naturalmente nós nascemos saudáveis. E ser saudável, a autocrítica não faz parte de um ser saudável. E a pessoa que é autocrítica, ela também vive para criticar, né? Exato, porque ela não vê uma qualidade em ninguém, ela só vê defeitos, ela só faz crítica. Isso. Nada nas outras pessoas está bom, mas... Nela também. Mas é nela primeiro, Exato, né? Exatamente. É só uma projeção, um mecanismo de defesa que a gente chama de mecanismo de sobrevivência. Ela acabou encontrando essa forma infantil e disfuncional, um mecanismo de defesa para sobreviver. E talvez ela tenha sido tão criticada quando ela era pequena, que ela simplesmente adotou esse comportamento dos pais, sem questionar se era dela mesmo. Será que é meu isso? Né? E é isso, quanto mais a gente se questiona, mais a gente vai buscar ajuda, mais a gente vai buscar conhecimento, mais a gente vai buscar coisas que nos nutrem, que nos acrescentam, porque você é o seu conteúdo. Você é o seu conteúdo. Isso é lindo. Nós somos o nosso conteúdo. E tem gente querendo viver o conteúdo do outro sem resolver o seu próprio conteúdo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Olha, o Ricardo falando... Não, isso você respondeu, e acredita em reencarnação. A Márcia, qual é a sua opinião das constelações familiares? Então, eu sou formada nas novas constelações e eu utilizo como ferramenta. A constelação é uma ferramenta poderosa. É a única? Não. Não é. Tem outras, né? Mas a constelação é uma grande ferramenta, é uma poderosa ferramenta para que, através da fenomenologia, porque o método é fenomenológico, apareçam as relações. Tudo se mostra de forma muito verdadeira. Numa constelação, quando o cliente enxerga
como ela enxerga. Parece que algo no campo se abre. Porque uma coisa é quando a gente não tem consciência, outra coisa é quando a gente tem. E muito dali, Bert fala, o trabalho nas constelações não acaba na constelação. Tem lição de casa. Não é? Muitas vezes a pessoa fala, eu vou no psicólogo, eu vou no psicoterapeuta, e aí eu tô, livre de... Não, a autorresponsabilidade, ela é natural a qualquer pessoa madura. É tua responsabilidade crescer. O terapeuta é um veículo. Passa por ele, mas não é dele a responsabilidade. Ele vai te ajudar, ele vai facilitar. Com certeza ele vai ser um canal, né? Mas a autorresponsabilidade é que nos torna, o que nos torna grandes, Ângela. E uma grandeza humilde. É uma grandeza onde a gente sabe o nosso lugar, a gente não tem a menor dúvida do que você nasceu para ser. Ai, que maravilhoso, né? É maravilhoso, saber que a gente nasceu e por que a gente veio, né? Exato. A que a gente ter veio, essa certeza, né? De qual é a sua missão, identidade, propósito, entendeu? Quando você tem essa clareza, e naturalmente quem se autoconhece, naturalmente ele sabe, assim, ao longo do tempo, quem busca de verdade, profundamente, e de verdade eu quero, né? Quando alguém toma essa decisão profunda, ninguém segura, Ângela. E isso, na medida em que a pessoa vai se conhecendo, ela vai se aproximando do verdadeiro propósito, da verdadeira identidade. E nisso ela tem uma segurança que é inquestionável. Ninguém questiona a autoridade de quem está no seu lugar. É inquestionável. Inquestionável. E que maravilha quando a gente tem essa possibilidade, através de terapeutas, como no seu caso, que nos ajudam, seja através da constelação, ou seja através do Feltsense, de outros métodos, né, que eu estou integrando. Que você já está convidada a vir falar de outros métodos, porque nós precisamos nos ajudar de que forma? Ajudando aos outros. Compartilhando, gente. Compartilhem o vídeo da Ângela. Compartilhem, curtam o canal, né? Coloquem o like. Porque esse é um trabalho lindo, 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 que leva informação de qualidade para vocês, né? E assim, o like é a maneira de ela se alimentar e fazer com que esse canal cresça e chegue cada vez a mais pessoas. É isso que é essa a nossa missão, né? Eu falo que se eu não deixar a pessoa que está do lado lá melhor, não tem sentido eu estar aqui. Porque a pessoa estando lá melhor, eu estou melhor aqui, né? Então, é por aí mesmo, que as pessoas compartilhem aquilo que é bom. E o meu programa estará sempre de portas abertas. Querida! Vamos já deixar agendado para o mês de abril, para você voltar e... a cada mês. Páscoa, abril é mês de renovação. Vamos falar de renovação. Renovação, porque Páscoa é renovação. E então. E fica a pergunta para vocês: eu posso mudar a minha identidade? Esse vai ser o tema do próximo encontro. Renovação. Eu posso mudar a minha identidade? Olha que pergunta. Reflita e aguarde, porque a Cris volta para falar se podemos mudar a nossa identidade. Ok? Então, a pergunta está no ar. Um beijo a todos. Muito obrigada, querida. Olha, um prazer ter você aqui. Como a gente conversou antes, depois de tudo que você passou, né? E a Cris, que dor, e a gente ali, né? No grupo que a gente tem. E ela está aqui, linda, firme, forte. Renovada depois de 7 meses de cama. Tomando morfina, urrando de dor. Aí, tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo passa, gente. Tudo passa. Sejamos firmes. Muito obrigada por sua presença, obrigada, por sua Ângela, luz, querida. por seu conhecimento, por tudo que você Como eu me sinto feliz de estar aqui. Que ambiente gostoso. E eu de ter você aqui. E a gente
Continua aí que eu só vou encerrar o programa. Vamos Pode lá. continuar aí, deixa eu ver. Fiz a última pergunta. Gente, nós estouramos todos os nossos blocos hoje com essas duas mulheres maravilhosas, uma falando da estética, da beleza, da aparência, e outra falando da beleza interior, da cura dos traumas. E então hoje nós estamos aqui renovadas, e eu acredito que você também. Então, olha, muito obrigada por sua presença comigo aqui no programa de hoje. Os programas ficam gravados, então você tem a possibilidade de assistir, de compartilhar, de enviar a quem você acha que precisa ficar melhor, como eu tenho certeza que você ficou. Então, muito obrigada pela presença. Estarei a semana que vem novamente com o programa Ângela e Você, e eu espero vocês, porque o Ângela não existe sem vocês. Muito obrigada, um beijo grande no coração. Tchau, obrigada, equipe, muito obrigada.